Oi, meus amigos aqui do canal Leitura Católica Audiobook, mais uma parte do livro A História dos Papas, isso mesmo. Mas antes, você que não é inscrito, te peço, se inscreva e deixe o seu like para ajudar o canal a crescer e compartilhe, tá bom? Hoje vamos ler o 9º Papa, né? Já lemos São Pedro, São Lino, São Cleto, São Clemente, Santo Anacleto, Santo Evaristo, Santo Alexandre I, São Sisto I. Agora vamos ler São Telesforo e Santo Higino. Vamos à leitura? São Telesforo, o 9º Papa, nascido de pais gregos em Turi, na Calábria, parte da Magna Grécia, e cuja igreja paroquial é dedicada atualmente ao seu filho mais famoso. Pregou fervorosamente em Roma e converteu muitos pagãos. Antes de tornar-se papa, passou um período com os eremitas no Monte Carmelo, na Palestina, pelo que os carmelitas o consideram um dos seus. Introduziu a missa do galo na véspera de Natal, tornou o jejum obrigatório durante a quaresma e pôs a glória em sua posição atual na missa romana. Na época de Telésforo, os hereges gnósticos Serdão e Valentim foram a Roma pela primeira vez. Martirizado durante o império de Antonino Pio, a festa de São Telésforo é celebrada em 5 de janeiro no calendário romano, e em 3 de fevereiro no calendário carmelita, e em 22 de fevereiro no calendário bizantino. Essa foi a história do Papa São Telésforo. Agora vamos ao Santo Higino, o Papa número 10. Vamos à leitura dele. Nascido em Atenas, Grécia, após ser eleito Papa, Higino organizou os graus de clero. À época de sua ascensão, Antonino Pio mudara de opinião quanto aos cristãos. As perseguições continuaram em vários lugares do império, mas o próprio imperador ordenou que seus governadores os deixassem em paz. Outro tipo de problema aguardava Higino. Ele foi obrigado a anatemizar e a excomungar o herege Serdão, que ensinava que existiam 2 deuses. Um era o difícil e incômodo Yahweh do Antigo Testamento, outro o sujeito bondoso do Novo Testamento, que enviara o Filho à Terra para resgatar a humanidade da tirania de Iagiek. O segundo era Jesus Cristo, que na verdade não teria encarnado nem sido crucificado, mas apenas dera essa impressão. E em essência era o gnosticismo dualista, que viria à tona de tempo em tempos ao longo da história da Igreja. Alguns adeptos mais radicais defendiam que, como Iang era mau, todos os heróis do Antigo Testamento também eram maus, e seus oponentes bons. Ademais, identificam o demônio dos hebreus com o pai do Novo Testamento. Essas noções baseavam-se na antiga ideia de que a matéria e, por consequente, seu Criador é má e uma armadilha para as almas humanas. O bom Deus era o Criador apenas do Espírito. Valentim, um filósofo platonista egípcio, tinha ido a Roma com Serdão. Seu ensinamento era mais refinado e elegante, embora igualmente dual em sua raiz. Defendia que 30 eras sucessivas provinham do Deus real e Criador do universo, cada uma mais física e menos perfeita do que a anterior. A última delas era o mestre deste mundo,
e Jesus havia sido enviado pelo verdadeiro Deus para nos salvar desse mestre. Higino, muito sereno, condenava apenas quando julgava absolutamente necessário e não excomungou Valentim. Curiosamente, apesar de muitas autoridades alegarem que a Igreja só fixou o número dos sacramentos em 7 durante a Idade Média, o Evangelho de Filipe, texto composto pelos seguidores de Valentim, aproximadamente nessa época, enumerava os mesmos 7 sacramentos que temos hoje. Em todo caso, é importante discutir um pouco o gnotismo neste momento, pois ele reaparece ao longo da história da Igreja até hoje. A palavra vem do grego gnosis, que neste contexto significa conhecimento da salvação, aquilo que o indivíduo precisa saber para ser salvo. Posteriormente, ela passaria a significar quase exclusivamente o tipo de crença dualista que acabamos de ver. Porém, na época, era uma palavra semelhante à atual democracia, algo que todos alegavam ter, tanto os ortodoxos quanto hereges. Para muitos, era realmente a compreensão secreta de que a matéria é uma armadilha da qual a alma tem de escapar, como a ciência cristã e o novo pensamento atuais. Para outros, porém, como São Clemente de Alexandria, falecido em 217, era simplesmente a ortodoxia cristã. No entender São Clemente, o verdadeiro gnóstico era apenas o católico informado. Assim, vemos o perigo de atribuir definições modernas ao uso da história das palavras. Santo Higino foi martirizado após 4 anos de papado, a despeito da política do imperador. Sua festa é celebrada em 11 de janeiro em Roma e em 19 de janeiro em Atenas. E aí, meus amigos, 2 papas hoje, né? O nono, número 9, número 10. E o que vocês acharam da leitura, né? Sobre o São Telósforo e o Santo Higino. Deixa aí no comentário. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Até a próxima leitura. Vamos saber mais?